Seja muito bem-vindo à nossa aula de toda quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que são fundos imobiliários. E você vai saber a minha opinião sobre por que os fundos imobiliários é um investimento perfeito para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Meu nome é Luciana Salles e eu sou idealizadora do projeto Mulheres Maduras Também Investem. Bem, eu quero iniciar a nossa conversa aqui falando sobre a razão e o propósito, porque as pessoas preferem começar a investir. Investimento é uma palavra que está muito em moda hoje, todo mundo fala sobre investimento, principalmente depois que a pandemia veio, as pessoas passaram a utilizar mais o digital, utilizar mais as redes sociais e começaram a perceber que existia um movimento muito grande na área financeira falando sobre investimentos. E eu também entrei, participei muito mais ativamente depois da pandemia. Esse foi um dos lados bons que ocorreu na pandemia. E as pessoas, por que elas começam a querer investir? Elas querem investir porque elas querem ter uma tranquilidade no futuro, na aposentadoria dela, uma renda complementar. E foi pensando justamente sobre isso que eu criei um método para que mulheres maduras, após os 40 anos de idade, aprendam a investir, comecem a investir e vivam os melhores anos das suas vidas. As pessoas, quando falam assim, em aposentadoria, elas pensam imediatamente na questão do INSS. O INSS ele foi criado justamente para que as pessoas que trabalhassem pudessem pagar um valor para sustentar aquelas pessoas que já tinham parado de trabalhar. Isso funcionava muito bem há muitos anos atrás, porque a estrutura familiar era diferente. Antigamente, as famílias tinham muitos filhos, então a mão de obra, a produtividade era muito maior do que se é hoje. Hoje em dia, as famílias diminuíram, no máximo tem um ou dois filhos, três, no máximo quatro. É raro você ver uma família com 4 filhos, né? Então, o que acontece? Existe um número muito maior de pessoas idosas que estão na aposentadoria, que estão recebendo aposentadoria, e um número muito menor de pessoas que estão contribuindo. Vai chegar realmente um ponto que o INSS ele vai ficar insustentável. E o que é que você tem que fazer? Você tem que pensar em algo complementar à sua aposentadoria. Algumas pessoas, elas buscam outros complementos pensando sempre, por exemplo, um aluguel, um imóvel, onde elas possam complementar e receber, né, aquele aluguel para ter um complemento no futuro. Outras pessoas, elas investem na previdência privada, que é um tipo de previdência, né, como o INSS, só que é particular. As pessoas investem para ter um futuro, para no futuro elas possam receber um valor X, um salário X. E já outras pessoas pensam também na questão da renda fixa e da renda variável. Atualmente, a melhor coisa que você pode fazer é investir na renda variável, sempre pensando a longo prazo, principalmente em ações e nos fundos imobiliários. Então, eu quero trazer aqui para vocês também o conceito de renda passiva. O que é uma renda passiva? Renda passiva é todo tipo de renda que você recebe, toda a receita que entra para você, que você recebe, sem fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum, certo? Ou seja, quanto mais há o aumento de capital, né? Quanto mais você aporta e mais você recebe, o dinheiro está trabalhando para você. Sabe aquela frase quando as pessoas falam assim, eu ganho dinheiro dormindo? É justamente isso, a renda passiva é quando você não precisa trabalhar e o dinheiro está caindo ali na sua conta. Quando você faz investimentos nos aportes certos, a renda passiva vai começar a aparecer para você, certo? Então, vamos fazer aqui uma diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que gera ganho
e que traz dinheiro para o nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que gera despesa e, portanto, tira dinheiro do nosso bolso. Eu estou falando isso com relação à contabilidade. Então, quando a gente fala assim que você comprou uma casa, você está comprando um ativo. Isso na visão da contabilidade. Você está comprando um ativo. Mas aquele ativo, ele vai tirar dinheiro do seu bolso quando você precisa. Pagar um IPTU, fazer uma manutenção, olhar um telhado. Então, tudo aquilo que você compra e que tira dinheiro do seu bolso é considerado um ativo. Certo? Eu acho que eu falei errado isso aqui, mas vamos continuar, né? Depois eu vou tentar cortar lá no programa lá. Muitas pessoas perguntam se realmente é possível ter uma renda passiva. Sim, é totalmente possível. Se você aprender a investir, é possível você realmente fazer uma renda passiva mensalmente, certo? Se você investe em ações, essa renda passiva ela pode surgir de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Vai depender muito da empresa que você comprar as ações. Agora, o foco do nosso vídeo aqui é falar justamente sobre fundos imobiliários. Então, imagine se você for construir uma casa hoje, você deseja construir uma casa hoje. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de um terreno, você vai precisar de um arquiteto, você vai precisar de um engenheiro e você vai precisar de um capital. Quem não tem um capital guardado, provavelmente vai pegar um empréstimo com o banco, pagando juros para poder construir aquele imóvel, certo? E aí, depois que você constrói, digamos que passe algum tempo, você deseja vender aquele imóvel. A questão da liquidez, né, da venda para se tornar em dinheiro, é algo que é um pouco demorado quando você tem um imóvel físico, e você quer vender para poder receber esse dinheiro novamente. Então, quando isso acontece, não é o imóvel, ele não é algo que tem uma liquidez muito rápida, ok? Até que alguém teve uma ideia genial. Um grupo de pessoas se reuniu com um interesse em comum, que era justamente decidir comprar um imóvel e alugar esse imóvel. Né? Eles precisavam, só que para fazer isso, eles precisavam de uma equipe. Então, eles montaram a seguinte ideia: conseguiam o imóvel, contratavam um gestor e contratavam um engenheiro, um administrador, para gerir aquele imóvel. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui para ficar melhor a explicação. Muito bem, nessa ilustração aqui, o que é que eu estou mostrando para vocês? Aqui tem um grupo de pessoas que decidiu se reunir para comprar um imóvel para poder alugar. Esse grupo de pessoas, eles têm o dinheiro, eles têm o capital. Então, eles contrataram uma equipe de um gestor e um administrador, passaram esse dinheiro para o gestor e o gestor ficou responsável de encontrar o imóvel, fazer todo o merchandising, fazer toda a propaganda, né? E o papel do administrador é justamente cuidar de toda a questão da papelada. Pronto, esse imóvel agora existe, ele tem vários pontos, eles têm vários pontos de aluguel, várias lojas. Esses aluguéis, eles vão gerar uma renda, dessa renda é retirada uma taxa de administração e ela é distribuída para todos os cotistas. Então, novamente recapitulando aqui, a função do gestor, certo? O gestor é a pessoa que procura o imóvel, que negocia, faz a compra, faz todo o portfólio e depois ele passa para o administrador.
O administrador é aquela pessoa que cuida da questão burocrática, certo? Ela que vai elaborar o contrato para poder dar segurança e proteção para todos os cotistas. Aí algumas informações que eu trouxe aqui para vocês. 95% dos lucros distribuídos são para os cotistas, isso é lei, certo? As cotas dos fundos imobiliários variam e é possível achar cotas bem baratas, certo? Existem cotas muito caras e existem cotas bem baratas. Você vai receber o aluguel mensalmente de acordo com a quantidade de cotas que você possui. É claro, de acordo com o lucro rateado entre os cotistas. Todo mês é enviado um relatório para todos os cotistas, onde lá mostra a questão do valor de cada unidade. E, se por um acaso o imóvel ficar sem o gestor, é totalmente possível e o grupo pode decidir substituir o gestor através de uma assembleia. Então, voltando para cá. Então, qual é a vantagem da questão dos juros imobiliários, minha gente? Os fundos imobiliários, eles vão pagar mensalmente as cotas e você pode você pode diversificar a sua carteira e você pode realmente ter um patrimônio ali apenas com fundos imobiliários, certo? O que é que vai fazer isso ser bom? O poder dos juros compostos, né? Então, essa é a minha opinião sobre por que os fundos imobiliários é a melhor opção. E eu quero trazer para vocês aqui uma planilha que eu fiz. Não, não vou mostrar essa planilha, não. Eu vou encerrar e depois eu vou tentar editar esse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham entendido porque eu acho que os fundos imobiliários é a melhor opção para quem está começando a investir. Até a próxima!